Oi, gente linda, maravilhosa, que Deus possa abençoar cada um de uma maneira toda especial. Deus está presente nesse momento. Eu sou a evangelista Patrícia. Leia o capítulo 18 em nome do Senhor Jesus. O Senhor, dai-nos sabedoria, abra o nosso entendimento, a luz da tua palavra, Espírito Santo de Deus. Leia o capítulo 18, deixe o seu comentário ou a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Ontem nós lemos capítulo 17 que Elias, ele entra na história, o pior rei da história de Israel entra. Nós sabemos que no reino do norte está aqui Acabe, e aqui está o rei Asa ou Asaf no reino do sul. Aqui está tudo em paz, porque o rei Asa serve a Deus, mas o rei Acabe, ele é idólatra, ele casa com uma mulher idólatra chamada Jezabel, e Elias entra na história e profetiza contra a casa de Israel, contra o povo de Israel, contra Acabe, que iria ficar 3 anos sem chover, e Deus manda ele ir para o Vale do Querite. Eu ainda vou estar dando um estudo a respeito do que é estar no Vale do Querite. Ali no Vale do Querite, Elias é alimentado por corvos. Os corvos levam carne e levam pão todos os dias, de manhã e à tarde para ele. Ele come e toma água do rio Querite. O rio Querite seca e ele vai, Deus manda ele procurar a viúva de Serepta para ela o alimentar, e ela não tinha nada, e Deus multiplicou, porque primeiro ela alimentou o profeta. Isso tem algo profundo aí, gente. Ela alimentou o profeta, ela não tinha nada. Faz nos lembrar da única oferta daquela viúva que levou ao templo, e Jesus falou que era a maior oferta. Nós não devemos ofertar porque está sobrando, nós devemos ofertar porque nós amamos ao Senhor. Olha que diferença linda. E aí ela pegou, levou o pão, levou água, levou pão para Elias, e ali aconteceu a bênção da multiplicação. Deus multiplica, e depois o filho dela morreu, e Elias vai e ora por aquele filho dela, e ele ressuscita, e realmente ela viu que ele era um filho de Deus. Aí depois aqui no capítulo 18, Deus manda Elias apresentar-se ao rei Acabe. Ele era um rei mau. Depois de muitos anos, depois de 3 anos de seca, Deus fala a Elias no terceiro ano, dizendo: vai até Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. E Elias mostra-se Elias vai até Acabe, havia uma fome extrema em Samaria. Samaria era da região, da tribo do norte, tá? Tá aqui, ó. Aqui está em paz. Aqui está o rei Asa, o rei Asaf. E aqui no norte, a fome. E Acabe, ele existe, gente, sempre há um servo de Deus onde está ali o pecado dominando. Obadias não é o Obadias, profeta que escreveu o livro lá, que nós vamos ler ainda da Bíblia. Esse Obadias aqui, ele era servo de Deus, mas ele estava ali junto de Acabe. E Acabe chama, ele era mordomo do rei Acabe, mas ele servia a Deus. E Obadias temia a Deus. Não interessa o contexto que você está, não interessa o lugar que você está, se você tem que mostrar que é servo de Deus. E Obadias aqui, ele era servo de Deus. E aí ele falando assim, porque sucedeu destruindo os profetas do Senhor. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, mas Obadias conseguiu esconder 100, 50 de um lado, 50 do outro, e na caverna lá, né? E ele alimentava esses profetas, não deixou eles morrer. E um dia disse Deus disse Acabe a Obadias: vá pela terra, pelas fontes dos rios, vê se você acha água para alimentar pelo menos os cavalos.
Acabe estava preocupado com os cavalos, nem com as pessoas ele estava preocupado. E aí Obadias saiu, cada um saiu para um lado, né? Repartiram entre si, puseram a procurar água. E no caminho Obadias encontrou com Elias. E assim, estando pois Obadias já em caminho, eis que ele encontrou Elias, e encontrando Elias, ele falou assim, ele mostrou-se reverência, não adoração, mas aquele profeta. E ele falou: és tu, meu senhor Elias? E ele diz: sou. Vai e diz a Acabe que você encontrou Elias. Ele falou: meu, você tá querendo minha cabeça? Porque em que eu pequei a Deus? Eu escondi os profetas. Você está querendo que eu te entregue na mão de Acabe para que ele me mate? Nossa, o que eu fiz de errado com Deus? Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse em busca de ti. Acabe mandou te buscar, queria a sua cabeça e não encontrou, e agora você está falando comigo para me fazer isso? Não, deixa, eu não quero fazer isso. Eu escondi 100 profetas, porque a Jezabel mandou matar e tudo. E se você correr, se você sumir e tudo. E ele falou assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse buscar de ti. Aqui não está então ajuramentado os reinos e as nações, se eles não tiver achado. Agora o Senhor vai mandando eu dizer a Acabe que o Senhor está aqui. E eu poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei, e te levasse para outro lugar, e depois eu que fosse morto. Ele falou assim: não, pode dizer que eu estou aqui e quero encontrar com ele. E porventura não disseram ao meu Senhor que eu fiz quando Jezabel matava os profetas e tudo. Ele ficou questionando, falando: pode falar que eu vou ficar aqui esperando. Aí Obadias, né, que era um servo temente a Deus e era mordomo do rei Acabe, aquele rei mau, havia um servo de Deus lá em Israel. Glória a Deus, né? Então Elias falou assim: pode ir sem medo, que eu vou esperar ele aqui, porque Obadias ficou com medo. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e anunciou, falou assim: olha, eu encontrei com Elias e ele quer encontrar com você. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse assim: és tu o perturbador em Israel? Olha, você vê. Acabe, que estava perturbando Israel, jogando a culpa em Elias, falando que Elias era o perturbador em Israel. E aí então disse Elias a Acabe: eu não tenho perturbado Israel, mas a sua casa e você, mas você e seu pai, que deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Pois envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Eu quero todo mundo no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Eu quero os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá, que comem à mesa com Jezabel. Então, ao todo, iam ser 400 profetas de Baal e 450 profetas de Jezabel. Chama eles, ao todo ia ser 900. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, mandou chamar todo o povo e mandou chamar esses 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá, que comia à mesa com Jezabel. E olha só, gente, eu quero deixar esse versículo que chamou muito minha atenção. 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai servir a dois senhores? Uma cadeira não pode servir a duas pessoas. Até quando você vai servir a dois deuses? Até quando? Há somente um Deus, há somente um Espírito, há somente um Senhor, não há outro Deus. E aqui a pergunta está falando: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Baal, né? Se é Deus,
seguiu, porém o povo ficou calado, ficou em cima do muro. Aí Elias agora do 22 até o aqui tá, acho que até o finalzinho, né? Elias agora está com os 900 profetas de lá, de Baal, 450 de Aserá e 450 de Baal, tá? E aqui, gente, no versículo 22, né? Olha bem, deixa eu só voltar aqui no 20. A disputa aconteceu no Monte Carmelo, um pico proeminente de uma cadeia de montanhas que se estendia ao sudeste, partindo da costa do mar Mediterrâneo. Sobre essa montanha, os cananeus haviam construído santuário para as divindades pagãs relacionadas ao clima. Esse era o lugar ideal para uma confrontação, para mostrar a superioridade do nosso Deus. Deus, ele é um ser supremo. Deus é maior do que qualquer Deus. Você é humano, você não é Deus. Você não é Deus, você não é Deus. Humano não é Deus. Deus é Deus. Deus é inquestionável. E ali, gente, ali onde que foi feito altares para essas divindades pagãs feitas por mãos de homens, era um lugar ideal para confrontar e mostrar que Deus é superior sobre qualquer tipo de Deus. Eu não aguento homens de carne e osso falando que é Deus. Misericórdia. E não aguento ver também pessoas santificando pessoas que fizeram boas obras. Deus é Deus e pronto, acabou, não interessa. Deus é Deus. E aqui Elias, né, pela razão humana, a proporção desigual de 450 por uma beira, quase impossível, porém nada é impossível ao Deus de Israel, né? Os profetas de Baal já estavam clamando por mais de 6 horas a seu Deus, sem obter nenhuma resposta. Eles estavam lá e também eles estavam no capítulo 18, do 41 ao 45, né? Observando Elias, pode-se aprender muito sobre oração. Primeiro, mesmo que tenhamos a promessa de Deus, não devemos parar de orar pelo cumprimento. Nós temos promessas, mas existe sim, tá? Existem promessas que vão se cumprir se nós tomarmos posição diante de Deus, tá? Se você tomar posição diante de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. Observando Elias, pode-se aprender muito sobre oração. Primeiro, mesmo que tenhamos promessa de Deus, não devemos parar de orar pelo cumprimento da promessa, conforme o versículo 41, que diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aqui, e deixa eu só voltar aqui, observando Elias, né? Segundo, vemos uma das posturas usadas para a oração. Olha, essa postura é uma das posturas usadas para a oração, tá? Elias se inclinou por terra. Essa também é uma postura de oração. Ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele colocou o rosto entre os joelhos. Eu não consigo, gente, fazer essa posição, não. O máximo que eu consigo é colocar o rosto em terra. E ele colocou os joelhos entre terra. Terceiro, vemos a importância de persistir, de insistir em oração. Quando lemos que Elias orou 7 vezes, no verso 43, né? Ele orou, né, 7 vezes. Finalmente, no quarto, percebemos a necessidade de fé quando oramos, pois Elias creu que sua oração seria respondida, mesmo antes de vê-la atendida. Explica que a oração do cristão pode ser eficaz quanto a oração de Elias, né? E aqui, gente, deixa eu só voltando aqui, né? E os profetas estavam lá de Baal. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Falando de Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa para fazer que não está atendendo vocês. Elias zombou deles.
talvez ele está dormindo, talvez o Deus de vocês esteja viajando. E eles clamavam, os profetas de Baal, né? Clamavam em grande voz, machucavam o corpo deles, retalhavam o corpo deles com facas, com lancetas, conforme os costumes daquela época, né? Existem até hoje pessoas que retalham o corpo em função em adoração a algum deus, de D minúsculo. E passou do meio-dia, profetizaram, até oferta de manjar ofereceram, porém não houve nenhuma resposta, nada aconteceu, nem atenção alguma. Nada, os profetas se machucaram, fizeram tudo, nada aconteceu. Porque aqui eles. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. Olha, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Nós sabemos que tinha 100 escondidos, né? Aí ele falou assim, eles falaram assim: deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si uns dos bezerros e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei outro bezerro e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Vocês vão só colocar lá e não coloca fogo. Vocês vão ter que pedir o Deus de vocês para colocar fogo. E Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invoquei o nome do vosso Deus minúsculo, e não lhe metais fogos. Porém, né, eles tomaram, invocaram lá e não aconteceu nada. Agora chegou a vez de Elias, tá? Aí Então Elias chegou-se ao povo e falou: achegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ali houve uma restauração de altar. O altar estava quebrado. Deus quer restaurar a comunhão com você. Deus quer restaurar a comunhão comigo. Elias tomou 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, conforme o número dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. Aleluia. Príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. E com aquelas pedras ele edificou o altar. Deixa Deus edificar. Edifica um altar para Deus de adoração, de louvor, de oferta, né? E com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, né? Então vamos pôr 2 medidas de semente, né? Vamos pôr assim, mais ou menos assim, ó. Ele fez um rego segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha e pediu aquele rego que ele fez ao redor. Ele falou assim: enchei de água 4 cântaros, 4 vasilhas, e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Não, ele mandou molhar o sacrifício, molhar aqueles bezerros. Gente, olha para vocês verem. Olha, não é tremendo. Gente, pega e leia o capítulo 18 todo, porque aqui eu não vou poder ler. Mas aqui eu estou mostrando para vocês as partes principais. Olha como que é poderoso o nosso Deus. E ele encheu, aí ele derramou sobre o altar, ele molhou o holocausto e molhou a lenha. Como é que ia pegar fogo ali, gente? E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram 3 vezes. Molhou ali, né? 3 vezes. De maneira que a água corria ao redor do altar até encher o rego que ele fez ao redor de água. Ele falou: vocês vão molhar o sacrifício e a lenha 3 vezes. Meu Deus, que coisa, não? E de maneira que corria água ao redor do altar até até encher o rego d'água. E sucedeu que, pois, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és, e mostra que tu és o Deus de Israel, aleluia, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ori cantarabás, reiri andaramaias. Deus é Deus, aleluia. Não fica com sua fé dividida.
Então, meu amado e minha amada, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu toda a água do rego. O fogo caiu do céu. Olha o poder de Deus aí, gente. E o povo, e quando o povo viu esse fogo descendo e queimando todo o sacrifício, queimando toda a lenha, e queimando todas as pedras, e lambendo todo o pó, e consumindo tudo ali. Ô, gente, o povo vendo tudo aquilo, o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, e você que está assistindo, reconheça, confessa a Jesus, só o Senhor é Deus. E Elias, quando o povo gritou: só o Senhor é Deus, Elias falou assim: ó, lançai mão dos profetas de Baal, pega esses profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E eles lançaram mão deles, pegaram, e Elias os fez descer ao ribeiro de Pison, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, quando ele matou aqueles 450 profetas de Baal, eu estou entendendo que isso que ele mandou matar só esses 450, mas, né, nós vamos estar. E o Elias, ele recebeu, vamos ver, aqui ele lançou mão, não falou o número aqui não, olha. E ele falou assim, quando o povo reconheceu no versículo 39, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu estou lendo a palavra com vocês, tá? A curiosidade fica com vocês aí, porque eu tenho que falar. E aí ele mandou lançar mão dos profetas, não falou o número, né? Elias pediu antes que mandasse os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Eu entendo que eliminou todos, né? Vamos ver. E aí ele levou e matou todos. Então disse Elias a Acabe, depois que ele restaurou o altar. Deus quer restaurar um altar de adoração na sua vida. Deus quer restaurar a comunhão. Em nome de Jesus, volta para Jesus. Jesus está voltando, meu amado. Tudo que está escrito na palavra de Deus está acontecendo. Então Elias chegou perto de Acabe. Pô, gente, autoridade é autoridade, né? Eu lembro uma vez que a professora falou comigo, com a minha diretora falou comigo assim: você como professora tem que ensinar os alunos a adorar Maria como Deus. Eu louvo a Deus porque Maria foi uma grande serva de Deus, mas na Bíblia não manda adorá-la como Deus. E aí, meu amado, eu falei com a diretora assim: olha, se você provar para mim biblicamente que tem que adorar Maria como Deus, eu vou ensinar os meninos a adorar Maria. Mas ela não conseguiu provar. Não há provas, não há prova. Bendito não é que dizer que você está adorando, não. Não está adorando. Então presta atenção, há somente um Deus, há somente um Senhor, há somente um Espírito. Quando ele acabou de fazer sacrifício, que Deus recebeu sacrifício, que Deus queimou tudo lá, tem que haver sacrifício, de nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Entregue-se para Deus. E aí, gente, Eli chegou perto do rei, e falou, do rei, esse Acabe falou: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aleluia. A gente tem que ter certeza, né? Acabe foi e obedeceu, subiu, comeu e bebeu. Mas Elias subiu ao cume, ao pico do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, igual eu falei com vocês, e colocou o rosto entre os joelhos. Talvez ele até sentado, ele colocou o rosto. Quando a gente senta, né? E dá para colocar o rosto no joelho, né? E ele falou com o moço que acompanhava ele: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou, o moço olhou, e ele falou assim: não vi nada, não há nada. Então Elias falou com esse moço que acompanhava ele, que servia ele, o servo dele: você vai lá olhar 7 vezes. 7 vezes. E o moço foi olhar 7 vezes. E na sétima vez, eis que, na sétima vez ele diz: eis aqui
Eis aqui, profeta Elias, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. Eu sou muito grande, né? Eu sou muito alta, então minha mão pode ser do tamanho da mão de um homem, né? Ele foi lá na 7ª vez e falou: eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, sucedeu que na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias: sobe. Disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha seu carro e corre e desce para que a chuva não te pegue. E sucedeu que, entretanto, os céus enegreceram com nuvens e vento. Olha para vocês verem, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E nessa hora ele mandou Acabe correr. Ele poderia esperar, talvez será que Elias poderia esperar assim, o céu todo enegrecer? Que talvez uma nuvem escura diante de um ser humano não era nada. Mas ali Elias, a fé dele, né? Ele creu quando ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E para que a chuva não te apanhe. Então, sucedeu que, entretanto, os céus enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, gente, sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Elias, ele corria. Gente, ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus moveu Elias, que ele corria apareado com a carruagem de Acabe. Gente, é muito lindo, é muito poder, glória a Deus. Elias recebeu o poder divino da mão do Senhor para correr na frente do carro de Acabe. Do Monte Carmelo até Jezreel, uma distância de cerca de 40 quilômetros. A frase "a mão do Senhor" é uma fórmula que se refere à inspiração divina dos profetas. É provavelmente uma referência indireta do Espírito Santo, comparado. O mover, o sobrenatural de Deus estava na vida de Elias, porque Acabe foi à frente e Elias apareou com ele. Nossa, foi um sobrenatural. Foi lindo, é muito lindo. É uma das passagens mais pregadas e mais maravilhosa. Olha bem, que poder, que Deus tremendo é esse, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Ele usou tremendamente, mas foi depois que o altar foi restaurado, que haja uma restauração do Senhor em sua vida. Ei, eu sou a evangelista Patrícia, que Deus possa abençoá-los de uma maneira toda especial. E eu gostaria que você procurasse saber o que é o Espírito Santo que nos impulsiona, sabe? Eu não quero ganhar nada, dinheiro de ninguém para estar pregando essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus aqui me impulsiona. Deixe o seu comentário aí, leia, é um capítulo bem grande, mas é um dos capítulos mais pregados, e tem uma música: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deixa Deus restaurar o altar. Aliás, é você que tem que restaurar. Restaure. Volte a fazer o que você fazia para Deus. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a ler Bíblia. Volte a congregar. Tá? Obedeça a palavra de Deus. Nós estamos numa época de incredulidade. Mas continue acreditando. Deus é poderoso. Eu sou a evangelista Patrícia. Beijo no coração e Deus abençoe.